Na edição de hoje do Minuto Tributário, a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, fala sobre as mudanças na legislação do imposto de renda e demais atualizações do direito tributário. Agora, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. O Boca no Trombone traz mais uma vez o nosso quadro especializado sobre direito tributário, nosso Minuto Tributário, que hoje tem tema importante, tema quente do momento, sempre com ela, a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora. Bom dia! Bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de programa, bom dia à nossa audiência, um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Sem dúvida que sim, e com os esclarecimentos aí da doutora na área do direito tributário, facilita para todo mundo, né? Até porque, né, doutora Luciana, a pauta que a senhora nos traz hoje, que é sobre as modificações, as alterações na legislação do imposto de renda, são muito importantes para toda a sociedade. Doutora, então já para iniciar aqui, como que a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda afeta diretamente ao trabalhador que recebe até R$5.000 por mês, doutora? Então, vamos lá, Solano, vamos explicar isso, tentar de uma forma bem didática. A nova regra estabelece que quem recebe até R$5.000 está isento do pagamento do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, um trabalhador, por exemplo, que recebe um salário bruto de R$4.800, que antes chegava a pagar cerca de R$200, R$300 de imposto de renda por mês, vai deixar de ter esse desconto na folha. Então, é um dinheiro que, na prática, vai aumentar a renda líquida aí desse trabalhador. Então, vai ter mais dinheiro disponível para consumo, né, para poupança, enfim, para pagar contas, né, para isso que vai o dinheiro, vai circular na economia. Essa medida beneficia principalmente os profissionais assalariados, aposentados, os pensionistas, que estavam nessa faixa intermediária aí de tributação, né? Então, para empresas, isso pode gerar o quê? Uma redução na burocracia, né, de retenção e repasse, porque esse grande número de funcionários aí que está dentro dessa faixa passa a não ter essa obrigatoriedade da retenção, porque eles passam a ser isentos, isso é ótimo, né? E queria trazer aqui também, eu trouxe no outro programa que a gente também falou um pouquinho sobre isso, a questão de a gente olhar também porque é bem-vinda, é uma promessa de campanha, está sendo cumprida, que bom, né? Mas também, assim, se formos olhar em termos de Brasil, este valor de R$5.000 ainda não é o valor correto, né? A gente tem uma inflação acumulada aí, se eu pegar o valor lá de 1996, que na época era 676,70, e atualizar pelo IPCA para hoje, o valor seria 5.760. Então, tem uma inflação acumulada aí no período que está sendo tributada ao longo desse período todo, né? A gente tem a faixa de isenção de R$5.000 ajuda, mas ainda não repõe toda a perda do período. Enfim, é bom a gente ter consciência aí de tudo que está sendo posto, né, e do que estão nos oferecendo. Até porque, como a senhora traz, né, o número exato é uma diferença bem significativa, né, de uma faixa para outra, né, realmente. E, doutora, seguindo então aqui, o que muda para quem recebe acima dos R$50.000 por mês com a nova regra do imposto mínimo efetivo e como isso afeta o chamado planejamento financeiro, doutora? Afeta bastante. A gente percebeu que aconteceu o seguinte. Então, de um lado, o governo está isentando até R$5.000, por outro lado, o governo, né, que ele não pensa em deixar de gastar, em reduzir despesas, ele pensa em arrecadar. Então, contrapartida disso é tributar os super ricos, né? E aí vem de novo colocar aquela visão assim, ricos e pobres, um contra o outro, né? Como se não fosse toda a sociedade brasileira, né, que termina sendo afetada de forma direta ou indireta. Mas vamos entrar aí na resposta. A reforma, ela está instituindo, sim, um imposto mínimo efetivo para quem recebe acima de R$50.000 por mês ou 600 mil no ano, chegando a 10% para rendimentos anuais superiores a 1.200.000. Então, esses
são os chamados super ricos aí, que estão sendo tributados também. Além disso, dividendos distribuídos a partir do ano que vem, 2026, acima de 50 mil, pessoa física vai ter já a retenção de 10%. Para valores remetidos também para o exterior, qualquer valor, né? Também 10%, independente do montante, vai ser tributado. Isso afeta quem? Profissionais liberais, empresários, investidores que usavam essas deduções legais, como gastos com saúde, educação, previdência privada, para reduzir a base de cálculo do imposto de renda, vão ser afetados, né? A partir de agora, mesmo que essas deduções continuem, né, o imposto vai incidir de qualquer forma, porque ele está incidindo ali sobre o que foi distribuído e não está considerando as deduções. Então, a medida exige, neste sentido, a revisão do planejamento tributário, né, para que vai fazer sentido ainda seguir dessa forma, vai fazer sentido continuar recebendo através de lucros e dividendos, dependendo do caso, botando na ponta do lápis, talvez não. E um ponto ainda importante sobre essa pergunta, Solano, lucros e dividendos apurados até 2025 e pagos até 2028, eles ficarão fora da base de cálculo do imposto mínimo efetivo. Então, colocar as contas em ordem aí, o que não foi distribuído, né, aproveitar essa brecha aí, essa janela na legislação, para não entrar na base de cálculo aí dessa tributação nova. Sem dúvida, não perder tempo, né, doutora Luciana? Falar com o especialista logo, o quanto antes, e se readequar se tiver alguma coisa, como diz no popular, né, fora do prumo aí nesse momento. A gente está conversando com a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, mais uma edição aqui do nosso Minuto Tributário. Você tem dúvidas aí sobre essa nova legislação do imposto de renda? Tem outras questões do direito tributário que quer entender, quer desenvolver? Mande para ela, encaminhe para ela está à disposição. 5199-527-3374. Esse é o nosso WhatsApp para o seu envio das suas dúvidas aí sobre o direito tributário. 5199-527-3374 e pode ficar à vontade para interagir conosco lá pela nossa live. Sim, a gente está em áudio e vídeo no @programa Boca no Trombone. Isso, @programa Boca no Trombone. Lá no nosso canal no YouTube, você interage, entra no chat lá, deixa o seu alô, deixa a sua dúvida pra gente ao longo dessa edição. @programa Boca no Trombone. Doutora Luciana, outra questão pra gente tratar sobre essas modificações aí da legislação do imposto de renda, porque a proposta de taxação dos fundos exclusivos e grandes fortunas está sendo vista como uma medida populista e ineficaz por alguns economistas e juristas, doutora Luciana. Então, Solano, a gente já começou ali na resposta anterior a trazer um pouco dessa resposta. Simplesmente eu tratar, os ricos têm que pagar, porque daí os pobres, não sei o que, ao longo de décadas, esse discurso está fazendo com que o nosso país seja um dos países com a maior carga tributária do mundo. E a menor contraprestação decorrente dessa carga tributária em serviços públicos. Então, esse discurso velho, cansado, aí não está levando a nossa sociedade a crescimento. E o que acontece quando a gente tem uma taxação assim? Risco de fuga de capitais. As pessoas que têm mais condições, elas também têm condições de botar o dinheiro em outros lugares, países diferentes, com tributações diferentes, né? Poderão ser, vamos dizer assim, beneficiados enquanto o nosso país perde capitais. Outra coisa também importante, Solano, nesse ponto, é uma medida populista. Por quê? Porque a gente está falando aqui que mesmo que essa taxação seja implementada, né, vai ter um impacto fiscal muito pequeno, perto do déficit crescente do governo. Então, a medida está pensando aí, calculando 10 bilhões de reais vão ser arrecadados com isso. Bastante dinheiro? Sim. Mas você sabe quanto é que está estimado o rombo fiscal? Está previsto ultrapassar em 100 bilhões. É um band-aid, né, perto do rombo fiscal que está acontecendo. Então, fora a insegurança jurídica, fora a menor atratividade do nosso país para investimento, então termina sendo uma medida populista que ela não resolve, né, coloca aquele discurso fácil, aquele discurso simplista, que vai levando a sociedade brasileira para uma das cargas tributárias maiores do mundo. Como a senhora bem exemplificou, né? Tapa um buraquinho e, na verdade, o tamanho da bronca ela é bem maior, bem amplo.
E doutora Luciana, para a gente fechar então o Minuto Tributário de hoje, quais são os principais problemas fiscais que o governo está ignorando? Necessariamente passariam por soluções estruturais, doutora? Sim, com certeza, Solano. Medidas estruturais são as medidas que realmente nos levariam para o caminho da responsabilidade fiscal, e a parte tributária, vamos dizer assim, não deveria estar sendo usada como instrumento simples de arrecadação, mas sim de responsabilidade fiscal. Então, a gente fala aqui, a gente está vendo as despesas do governo crescendo de uma forma desmedida, o uso mais político, né, do que de qualquer coisa, a ferramenta do orçamento sendo barganha política. Então, a ausência de uma reforma administrativa, a gente percebe aí falta de iniciativa para qualquer iniciativa de corte de despesa. Mas a gente está vendo que para aumentar a tributação, aí sempre tem uma regrinha, aí sempre tem uma negociação, né, no legislativo para votar um projeto de lei como esse, para aprovar, que no fim das contas vai aumentar a carga tributária. Então, a gente deveria olhar muito mais para reformas estruturais, menos populistas, para reformas que realmente coloquem responsabilidade fiscal no nosso país e não simplesmente dar band-aid, né, enquanto o problema é bem mais grave. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!